Parreiral sintrópico, exemplo que é possível produzir com qualidade. Pessoal, estou voltando a gravar um vídeo para mostrar aqui meu parreiral sintrópico. E hoje é dia 10 de outubro e está um período muito chuvoso aqui no sul do país. A maioria das pessoas devem estar acompanhando. Eu faço a marcação pluviométrica diária e já choveu desde o começo da primavera. 22 de setembro já choveu o equivalente, o que chove mais ou menos em 2 meses. Então está tendo um índice pluviométrico muito alto. Bom, como meu terreno é todo coberto, e eu já gravei vídeos anteriores, né, falando das plantas de sucessão que eu uso, que são plantas baixas. Então, como vocês podem ver, aqui no meio do parreiral já uma quantidade enorme de biomassa. Na sequência, inclusive, eu vou roçar. E eu gostaria de continuar explicando nos vídeos que eu estou gravando, porque tem pessoas que vêm acompanhando e sempre chega gente nova, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre a agricultura sintrópica, qual é o princípio básico. E eu tenho dito, que eu acho que é uma forma simples de entender, é sempre olhar que a agricultura sintrópica se baseia no princípio da vida. Se a gente pensar numa floresta, a floresta se autoalimenta, vamos dizer assim, né? Matéria orgânica para a vida no solo e fotossíntese também para alimentar as próprias plantas e alimentar os micro-organismos que se fixam na raiz. Então esse meu parreiral, ele é totalmente sintrópico. Inclusive esse ano eu não coloquei nenhum tipo de adubo. O que eu faço? Como o princípio da agricultura sintrópica é a gente alimentar o solo, a vida no solo e não a planta, e a vida no solo alimenta a planta, e obviamente a planta retribui, né, com a fotossíntese, alimentando a própria vida. Eu aqui, o que eu faço? Quando chega o período de inverno, eu corto capim elefante que eu tenho na beira da lagoa e coloco aqui no pé das plantas. E depois vou fazendo a roçada e encostando o capim. Tem também, aqui tem madeira, que eu já coloquei faz mais de um ano. Eu coloco eucalipto para ajudar a alimentar os fungos também do solo. E esse ano eu estou fazendo mais um teste, que é o seguinte: eu não passei nada nas folhas. Eu simplesmente deixei conforme está desenvolvendo, porque antes eu passava ainda até uma cauda bordaleza. Então, como vocês podem ver, as plantas estão bem sadias. Então, esse parreiral meu não tem nenhum tipo de insumo externo. Então, esse parreiral está formado há 3 anos e pouco. E o que aconteceu? A primeira leva de muda que eu comprei de um viveiro de mudas, que eu comprei minhas outras plantas e que não vieram boas. Então, muitas mudas de Niágara aqui morreram. Esse primeiro pé sobreviveu, foi o único que sobreviveu. E os outros pés eu comprei mudas, inclusive eu recomendo, se vocês quiserem comprar mudas boas de oliveira, de uva, de outras coisas, é na Vita Oliva. São excelentes as mudas deles. Então, por exemplo, essa aqui é uma Niágara, ela está plantada há 2 anos e ela já deu fruto o ano passado. Então, como vocês podem ver, está na fase da florada. Está bem carregadinho, ó. Então, o que eu faço aqui?
Como eu falei, né, eu uso o princípio sintrópico, eu não trago nenhum insumo externo, vou alimentando a vida no solo. Inclusive eu vou roçar aqui, depois vou continuar a gravação para vocês verem. E essa cobertura eu coloco por causa de granizo, porque aqui no sul dá muito granizo. Então o que eu tenho reiterado é que no caso aqui do sul, onde eu estou localizado, a 500 metros de altitude, alto vale do rio Itajaí, eu consigo sustentar o sistema com plantas baixas, né, e que alimentam o solo, na quantidade de biomassa que eu preciso. E também diversidade, né? Eu já gravei vídeos anteriores mostrando a diversidade de plantas baixas que eu tenho, né? Capins, ervas, leguminosas e gramíneas, que sustentam todo o meu sistema aqui. Então vamos lá, desse lado, do meu lado direito, eu tenho, isso aqui são Isabéis, essa com folha mais clara. As Isabéis eu comprei naquele primeiro lote, então elas sobreviveram. Morreu 2 pés que eu complementei com um Niagara. Essa aqui é uma Niagara. Ela tem uma folha diferente, inclusive a coloração é diferente. E tem uma Niagara lá no final. Então eu tenho de cada lado aqui 6 pés, são 12 pés de uva. Então a gente pode ver que no sistema sintrópico, inclusive, reiterando, eu não passei nenhum tipo de produto químico nas folhas. Então a gente pode ver que está bem vigoroso, né, desenvolvendo agora a fase da florada. Apesar de serem plantas jovens. A Isabel está com 3 anos e pouquinho, né, de plantado. E essas Niagaras que tinham morrido e eu substituí por essas novas plantas, elas estão com 2 anos e pouco. Então já deu a primeira safra ano passado e vai dar a segunda safra agora. A expectativa é muito boa. E eu tenho mais 4 pés, onde eu tenho plantado café adensado, porque não cabia aqui. Só que lá elas não pegam tanto sol o dia inteiro, porque lá para o café, inclusive, que é feito sombreamento. Mas com a chuvarada e tal, eu não consegui acompanhar de perto e as formigas foram lá e cortaram todas as flores. Não tinha muito, lá produz menos, mas elas cortaram todas as flores. Então lá vai ficar esse ano para formação. E só explicando aqui como eu faço, eu não sei se dá para perceber, elas estão plantadas mais ou menos a 80 centímetros, o primeiro fio. Depois eu faço um sistema onde eu abro, deixa eu mostrar aqui, eu abro um pouco a planta. Então tem um fio a 10 centímetros de cada lado, depois a 25 de cada lado. Então o que eu faço? Eu dou uma desbastada também e abro a planta. Acho que aqui dá pra ver. Deixa eu ver se eu coloco aqui a câmera no meio. Então eu abro um galho para um lado e para o outro, para que justamente entre sol de todos os lados, né? Entra sol da manhã, depois quando o sol... Porque aqui está no sentido, esse parreiral foi plantado já pensando nisso, no sentido norte-sul, para que pegue sol de todos os lados, né? Então eu faço esse sistema. Claro, foi um sistema que eu mesmo montei, apesar de existir já material preparado em Y, que você compra o poste, né? Passa os fios e depois os ramos de uva ficam posicionados por cima desses fios, né? Esse sistema é um sistema mais amador, vamos dizer assim, mas ele fica bem aberto, porque daí pega sol no meio também. Então, apesar da quantidade de chuva que deu até agora, a gente pode ver que não tem doença nas plantas.
E eu não passei esse ano nada, nem cal da bordaleza, até para fazer o teste. Então o que a gente pode aferir disso? Que o sistema sintrópico, ou seja, a planta alimentada pela vida no solo, ela fica muito mais saudável. Pode dar uma doencinha ou outra, né? Mas não é suficiente para estragar a produção. Então, é um sistema que realmente funciona. E aqui tem funcionado. Já é o segundo ano, e eu tenho dito isso nos vídeos, faz mais de 2 anos agora que eu pratico a agricultura sintrópica, ou seja, não trago nenhum insumo externo. Então, é isso. Eu vou roçar, depois eu vou mostrar para vocês como fica, porque daí essa biomassa produzida eu encosto mais para o lado do pé, apesar que a raiz dessas uvas já devem estar espalhadas aí por tudo, né? Deixa eu só mostrar aqui a parte de fora. Então a gente pode ver que está bem vigoroso. E essa tela aí é para evitar granizo, né? Porque se der granizo ele estraga toda a planta. Então é isso. Depois eu só vou fazer uma gravação de como quanta biomassa, quanta variedade de planta baixa. E aí eu vou gravar como é que ficou a roçada. Bom, pessoal, eu fiz a roçada para gerar biomassa. Rocei aqui em volta também, dos dois lados. Porque é aquela questão da agricultura sintrópica, a gente tem que ir fazendo o manejo. Então com isso eu gerei biomassa, que eu vou puxar mais para próximo do pé das plantas. E ao mesmo tempo, você fazendo a roçada, você vai estimular de novo o crescimento do capim. Então um dos princípios de sustentação da vida na terra, ou seja, melhor no solo, é a fotossíntese, que produz glicose. Então, os micro-organismos estão fixados na raiz da planta, vai ser alimentado pela fotossíntese. Então, quando a gente faz esse manejo, você estimula todo o sistema. Então, a gente pode ver que as plantas estão bem vigorosas. Deixa eu mostrar, essa é uma Isabel. A gente vê que a folha é um pouquinho mais clarinha do que a Niagara que está aqui do lado. E a Niagara parece que se desenvolve mais também, né? E aqui a florada da Isabel. O problema da Isabel é que ela não... os bagos depois não amadurecem por igual. E então acaba ficando alguns bagos maduros, outros ficam verdes, mas é uma característica genética da planta. Eu participei de um curso na universidade aqui de Santa Catarina, e o cara da Emater lá do Rio Grande do Sul, que é especializado em uva, ele falou que já tem variedades da Isabel que amadurece mais por completo. No caso da Niagara, não tem esse problema. A Niagara, ela praticamente amadurece por igual, né? Então a gente pode ver que tem várias flores. E o que eu faço? Vocês podem estar vendo esses fios pendurados. Isso aqui até sobrou do ano passado. Eu faço esse fio condutor até chegar no fio lá em cima, né? Depois a gente conta em torno de 12 a 14 folhas. E aí a gente tira o ponteiro para ela parar de crescer e a seiva alimentar os cachos, né?
E também um outro trabalho que a gente tem que fazer é, tá vendo esses brotinhos que nascem entre a folha e o caule? Isso aqui é chamado de neto. Então isso depois a gente tem que ir tirando. Quando você tem uma produção que não tem cobertura, como aqui, contra granizo, então às vezes é interessante deixar o neto no período de chuva ou risco de granizo para ele substituir as folhas que vão ficar estragadas. Mas aqui no caso, como tem a proteção, é interessante ir tirando o neto, no caso aqui, com a mão mesmo, a gente tira ele. Para que a planta direcione para as folhas e depois pro cacho, né? Ó, aqui são Isabel, a gente pode ver que ela é um pouco menos vigorosa que a Niagara. Inclusive o pessoal especializado fala, se você quiser começar a produzir uva, para aprender é melhor começar com essas duas espécies, né? Que elas são mais rústicas. O que eu falei que acaba causando angústia na gente é a questão inicial da planta, né? A muda. Obviamente que ela tem que ter uma origem genética boa. É o que eu falei, as primeiras mudas de Niagara aqui praticamente morreram todas. Porque não eram mudas boas, bem enraizadas, né? Essas outras que eu comprei, não. Depois do primeiro ano ela já deu uma safra. E claro, tem a poda, né, que a gente tem que fazer. Tudo isso para estimular. E é o que eu falei, a planta estando bem alimentada pela vida no solo, ela não adoece. Então, é o que eu falei, estou fazendo um teste esse ano, não passei nada, nem em calda bordaleza. Então vocês podem ver como está vigorosa as plantas. E então é isso, pessoal, funciona. Claro que tem um manejo, como eu falei, essas fitas aqui eu faço a condução, né? Pro primeiro fio, que é esse, e depois para o segundo fio, que está mais ou menos a 2 metros. Quando chega a 2 metros é mais ou menos o tamanho que e a quantidade de folhas que tem que ter para ela alimentar bem os cachos, né? Então eu criei todo esse sistema, coloquei madeira, coloco capim elefante no final do inverno, porque inclusive eu tenho que cortar da beira da lagoa, porque ele começa a soltar semente e depois ele vai secar. Então a gente poda ele também e agora ele está todo rebrotando. Quer dizer, vai gerar mais biomassa para depois a gente utilizar. E depois eu uso esse capim, ervas, leguminosas e gramíneas que vão se desenvolvendo no entorno. Então quanto mais o solo desenvolve, mais variedade de plantas baixas tem. E com variedade e mais a sucessão, porque sempre vai ter plantas se desenvolvendo, produzindo fotossíntese, o solo fica sempre rico. Então, só para vocês perceberem, quer dizer, eu fiz a poda e aí as plantas vieram vigorosas, estão soltando flor. E claro que tem os cuidados, né, todos que tem que ter de manejo para que a planta possa se desenvolver bem. Aqui a florzinha da Niagara já está abrindo. E é o que eu falei, tem que ter alguns cuidados, né? As 4 plantas que eu tenho lá do outro lado, tá mais perto da mata. E com essa chuvarada eu acabei não indo olhar. E as formigas atacaram meu blackberry e atacaram a... E gozado que elas não comeram a folha da parreira. Elas comeram esse que a parreira se agarra, né? A garra dela. As formigas cortaram tudo isso e cortaram as flores. Então lá vai ser só para criar, para fortalecer a planta para o ano que vem, né? Então são detalhes que
quem é produtor comercial, quer dizer, produz para vender para o mercado, etc., tem que estar sempre olhando. E a questão aqui é se perguntar, né? Será que um parreiral sintrópico ele pode ser comercial? Eu acredito que sim, né? Aqui é um teste. Claro que são 12 plantas, mas está mostrando que é possível. E aí vocês imaginam, né? Você desenvolver um sistema desse onde você não usa adubo, não usa defensivo, não usa nada. Além de ser muito mais saudável, o custo de produção ficaria muito mais rentável, vamos dizer assim, né? Então é isso, pessoal, em relação ao parreiral. E o que eu faço agora? Eu venho, encosto esse capim mais próximo da planta, porque teoricamente as raízes estão mais próximas, mas elas podem ter se espalhado aqui pelo meio. E tudo isso vai estimular o crescimento do capim aqui de novo, que vai estimular a vida no solo e alimentar as plantas. Então esses são os princípios da agricultura sintrópica. E aquilo que eu falei, contém a ansiedade no começo, principalmente quando as plantas não se desenvolvem, de não colocar nada químico, porque você vai anabolizar a planta, mas vai atrasar todo o processo. Eu faço só no plantio da muda, coloco um pouco de adubo granulado orgânico, que na verdade já é transformado em adubo químico, né? E um pouco de cinza, que seria uma mineralização da planta, mas bem pouco. E construo no entorno já dessas covas todas o sistema de sucessão de plantas, etc., de capim e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.